pessoal, boa tarde a todos. Então, voltando aqui, né? Quem não estava na sala ainda, meu nome é Patrícia, sou do marketing do Fast Commerce. Acho que agora todos estão com áudio aí, né? Que o pessoal estava falando, eu ainda estou sem áudio, será que já começou? Então, a gente vai começar agora. Antes de começar, eu só vou colocar justamente aqui a pergunta do áudio para vocês. Enquanto vocês respondem, eu vou passar as instruções para quem nunca participou, né? Então, primeiro a gente está gravando a palestra. Quem está participando agora recebe na próxima semana por e-mail e também vai estar disponível no nosso blog, que é blog.fastcommerce.com.br. Semana que vem vocês já conseguem ver a palestra novamente, enviar para algum funcionário da empresa, algo do tipo. A gente não liga a câmera, tá, pessoal, para não comprometer a performance do webinar. Então, a gente tirou uma foto do Danilo para comprovar que ele está aqui. Mas a gente não fica com a câmera ligada. E eu fico aqui moderando o chat. A gente tem aí 30 minutos de palestra e o restante a gente vai deixar para as perguntas, né, uns 20 minutos, meia hora. Então, vou pedir, por favor, que vocês guardem as perguntas para o final da palestra, que assim o Danilo consegue responder todas de uma vez, tá bom? Então, a maioria aqui já, quer dizer, 50% já respondeu. Quem ainda não respondeu, pessoal, por favor, falem aí se o áudio está bom, se todo mundo está ouvindo. Se vocês tiverem qualquer problema com o áudio durante a palestra, pode colocar aqui no chat, que qualquer coisa eu volto a jogar essa pergunta. A Suzana está perguntando quanto tempo é a palestra. Então, Suzana, são aproximadamente 30 minutos de palestra. E no final a gente abre para perguntas. Vou compartilhar aqui o resultado com vocês. Então a maioria está ouvindo claramente, a gente vai seguir aí com um bate-papo. Para vocês não terem problemas com áudio, eu vou aconselhar aí que todos fechem as outras janelas que estão abertas do computador, deixe só do webinar mesmo, que aí evita aí qualquer problema durante a apresentação. Então, como eu disse anteriormente, né, o tema hoje é fraude no e-commerce, né? Muitas lojas acabam sofrendo com isso, perdendo venda por conta das fraudes, e o Danilo vai dar todas as dicas aqui para vocês nas fraudes do e-commerce. Então, queria primeiro agradecer ao Danilo por aceitar o nosso convite. Ele está acabando de voltar de férias, a gente colocou ele numa cilada. E agradecer também a parceria com a ClearSale. Boa palestra, Danilo. Boa tarde a todos, agradeço a Patrícia pela oportunidade e pelo desafio também, de fato, depois de voltar de férias, fazer uma apresentação para vocês. Mas para mim é um privilégio, espero poder sanar todas as dúvidas de todos e também falar um pouquinho como é o mercado hoje, como que a ClearSale atua nesse mercado de fraude. E mais do que isso, né? Como aumentar as vendas prevenindo-se da fraude. Vou abordar três tópicos hoje com vocês, que é a questão da como a fraude pode afetar o seu negócio, como gerenciar risco de fraude e informar para vocês que isso não é tão simples. Só que para tudo isso, sim, sempre há uma boa notícia, né, que há solução para tudo. A fraude pode afetar o seu negócio. Como que a fraude pode afetar o seu negócio? Mas mais do que a fraude, existem alguns itens, alguns tópicos que a gente aborda, e eu gostaria de comentar com vocês, que hoje maiores riscos de fechamento de um e-commerce é a questão da falta de planejamento, a falta de investimento, né, com relação ao bom estoque, boa plataforma, a questão do marketing, né, com relação à divulgação, e também o prejuízo com relação à fraude, né? Então, entrar para o mercado de e-commerce, vendendo pela internet, ser uma solução que te garanta e também te previna contra esse tipo de problema, é algo que a gente vai comentar a seguir. Além disso, eu posso citar para vocês, para todos, 9 itens, na verdade, 9 tópicos aí que é super relevante hoje para quem tem ou pretende montar um e-commerce, tá? Uma loja virtual.
Primeiro é a questão do planejamento. Então, é necessário um planejamento daquilo que vocês almejam, daquilo que vocês buscam, o que querem vender, como vender, e isso, o planejamento é essencial também, principalmente com relação ao quanto você pretende investir nesse novo negócio. 2, sistemas e integrações. É super relevante possuir ferramentas que te auxiliem, plataformas que te garantam a robustez para você iniciar um negócio. Ter equipe, né, primordial, ter uma equipe dentro do seu escopo de negócio, daquilo que você pretende comercializar. Comunicação visual, é importante que sua loja seja atrativa visualmente para o seu cliente, para o seu consumidor, porque é isso que também traz benefícios, né, e credibilidade para a sua loja. Conteúdo também, ter um conteúdo relevante, com informações não somente da sua loja, mas do que você vende, informações do produto, onde encontrar diferenciais, etc. O conteúdo também muito íntimo para um lojista. A logística, você twitta a logística, sem dúvida nenhuma também, quem são as empresas ao qual você busca para entregar a mercadoria. Então, um operador logístico é super relevante também. Meio de pagamento, né, o SET. Pagamento inclui-se os adquirentes hoje de mercado, né, existentes, tanto os mais antigos como Cielo, Redcar, existem outros, Elavon também, Stone hoje também crescendo bastante. Selos de segurança, aí que entra a questão da ClearSale, selos, e só para exemplificar, tá, gente, existem muitas dúvidas se o selo, a ClearSale é a mesma coisa, o que é, né? Então, existe uma diferença entre selos que são certificadoras, são empresas que certificam a sua loja e dão credibilidade à sua loja. Isso é mais voltado para a questão de invasão contra hackers e coisas do gênero, vulnerabilidades da sua loja. E segurança, sim, daí parte para a questão de prevenção e risco e fraude, que é o que nós fazemos, que a ClearSale faz. E o nono item é a questão de investimento em marketing, né? Então, não adianta ter um planejamento, ter todos os itens elencados e pautados aí dentro do seu planejamento se você não tem uma pessoa, uma equipe de marketing que faça aí um bom trabalho de divulgação do seu produto e da sua marca, né? Fazer o branding também hoje é super importante. Então, baseado nisso, o que a gente encontra, né? Se você, lojista, não se programa ou não tem todo esse planejamento abordando todos esses 9 itens, com certeza existe a perda de vendas, né? A perda do seu cliente, perda do investimento em marketing. Então, você investiu dinheiro para trazer o seu cliente para comprar, ele não conseguiu comprar, então você perdeu a venda. Seu cliente, ele vai ficar insatisfeito, então ele não retorna mais para a sua loja, ele vai comprar em outro lugar. Você gastou dinheiro no investimento, então o dinheiro foi por água abaixo. E outro ponto é a perda da imagem, né? Então, lembre-se do ditado, é mais fácil falar mal para 10 do que bem para 1, né? Então, isso reforça muito a questão hoje da imagem, né? Dos problemas que você tem trazendo seu cliente e não vendendo para ele, ou negando a venda para ele por algum talvez suspeita de fraude ou coisa do gênero. Partindo para o segundo tópico, gerenciar risco de fraude é difícil. Alguns já conhecem, né, o ciclo da fraude, ou como funciona a fraude hoje no mercado, mas para aqueles que não conhecem ainda, bem simples aqui, a forma como, vou elencar de forma bem simplificada como funciona, tá? Então, o fraudador, ele efetua a compra com cartão de terceiros, óbvio. O fraudador, ele tem os seus dados, ele tem o seu cartão, ele acessa, compra na sua loja, então que ele insere as informações, obviamente ele insere informações suas, do seu cliente, e algumas informações dele próprio, né?
Então, no momento que ele finaliza, no momento do checkout, que ele finaliza a compra, o que acontece com a transação? O banco apenas verifica se há saldo, né, no cartão, se é um cartão válido ou não. Tendo saldo, ele faz a liberação do dinheiro, né, do valor. O lojista recebe a confirmação de que o pedido foi aprovado pelo crédito, nesse caso, e aí o produto é entregue para quem? Para o fraudador, né? Só que eu, Danilo, sou o verdadeiro dono do cartão e, obviamente, eu olho, né, normalmente eu analiso toda a minha fatura, né, do que eu compro no mês, e identifico uma compra que não fui eu. Então, eu ligo no banco, ligo na operadora e falo que eu não comprei determinado produto em loja tal, né? Então, automaticamente, o banco estorna esse valor para mim e, obviamente, devolvendo o dinheiro para mim, ele estorna o dinheiro da loja também de você, lojista. Então, quem arca com prejuízo com a fraude na venda pela internet, na venda não presencial, quem assume é você, lojista. Existem alguns tipos de fraude hoje, né? Esses 3 são os mais comuns hoje no mercado, tá? Então, o que acontece? A fraude efetiva é quando o falsário entra no site da loja e efetua uma compra com os dados roubados. Não é o exemplo que eu citei anteriormente. Alguém que roubou os meus dados, faz uma compra, essa compra é aprovada e aí torna-se, né, uma fraude efetiva usando dados de terceiros. Existe também a fraude amigável. Nesse caso, quem faz a compra não é o dono do cartão, e sim uma pessoa próxima a ele, como filho, esposa e etc. Isso acontece também no mercado. Em muitos casos, eu arrisco dizer que 99% dos casos, o que é classificado pela Clearseal como fraude amigável, isso dá para ser contornado, é contornável, então o lojista consegue reverter isso informando que a compra foi feita por alguém próximo à pessoa, né, dono do cartão. Tá? Então não há uma má fé, mas é uma questão de alinhamento, mesmo por falta de informações entre as pessoas em comum, acaba ocorrendo essa fraude que a Clearseal considera amigável. E o último, realmente, é o mais difícil e o mais complicado, que vem crescendo de fato, que é a autofraude. Então, é o verdadeiro dono do cartão que usa de má fé para realizar a compra e depois não reconhece. É o Danilo, todos os dados são meus, eu compro com você, lojista, e, enfim, depois eu ligo para o administrador e falo que não comprei. Tá? Isso é caracterizado como autofraude porque todos os dados batem e mesmo assim ocorreu não reconhecimento dessa compra, então classificamos como autofraude. A fraude efetiva e a autofraude são as mais comuns hoje no mercado. Tá? A fraude amigável, como eu formei, existe uma proporção um pouco menor, e em muitos casos, 99% dos casos, é contornável por parte do lojista. Então, dá para recuperar aquilo que é considerado fraude amigável. Nos outros, infelizmente, é um pouco mais complicado e mais custoso reverter esse tipo de situação. Quem é e como age o fraudador? Gente, acredite, o fraudador é um cara extremamente profissional. Até a gente usa como ilustração aí alguém bem vestido, de boa aparência, teoricamente, mas está lá encapuzado, né? Então ele é um cara profissional, ele tem acesso e utiliza de informações reais, precisas e atualizadas do consumidor, e ele não distingue de ramo ou produto, tá, gente? Então pode ser o produto com menor índice ou proporção de fraude, enfim, até os mais caros, que tenham maior liquidez, são telefonia celular, notebook, relógio, óculos, tudo que vocês imaginem que tem alta liquidez no mercado é o que tem maior exposição à fraude, tá? Mas mesmo assim, o fraudador não se importa com o tipo de produto que você comercializa, ele quer mais poder
testar o cartão, testar as informações de qualquer loja e aí partir para todo o mercado e fazer o que eles fazem hoje. O interessante é que o fraudador, eles têm comunidades, eles se interagem entre si e trocam muitas experiências. Acho que se você já pesquisou, se alguém já pesquisou, no Google você encontra informações, até grupos que trocam informações entre si para como fraudar, quais são os meios, onde fraudar, até como fraudar. Então, esse é um mercado que, querendo ou não, a fraude migrou, né, do mundo físico, que alguns anos atrás era muito comum clonar cartão e ir no mundo físico presencial, fazer algumas compras, pagar algumas coisas presencialmente, só que o risco aumenta muito, né, de ser preso e etc. Então a fraude migrou do mundo virtual agora para o mundo, do mundo físico para o mundo virtual. Essa é a realidade do nosso mercado. Vou compartilhar com vocês um pouquinho da experiência que a Clearseio tem e como que a gente faz, né, para identificar algumas coisas, né? Então, padrões de fraude em endereço de e-mail com data de nascimento, por exemplo, que é o que está ilustrado aí, fica 400% mais arriscado. Tá? Esses são alguns exemplos abaixo, né, de e-mails. Seguindo a mesma linha de padrões de e-mail, com o ano atual do e-mail, 550% mais arriscado. Porém, se a gente considerar um padrão de e-mail com nome mais sobrenome, nós consideramos 24% mais seguro. Tá? Isso são algumas características que identificamos, né, com o passar do tempo, que isso é relevante para o nosso sistema, para o nosso score, que eu vou falar mais adiante. Categorias de risco, eu listo algumas categorias, né, como eu formei, aquilo que tem maior liquidez, é aquilo que a gente considera com maior exposição à fraude. Então, telefonia celular, telefonia celular, computadores, foto e vídeo, notebooks, games eletrônicos e assim por diante. Tá? E lá embaixo, o grau de propensão ou o quanto arriscado é vender esses produtos. E o exemplo ali, as bolinhas, aqui já está tudo aberto, mas o exemplo que eu cito na categoria notebook, com certeza a gente considera um produto de alto risco. Porém, o pedido é de R$800, que é considerado alto, né? É um notebook, também um produto de alto risco, só que se considerarmos que notebook a R$800, para nós, na conjuntura das informações, no conjunto da ópera, isso para nós não é tão arriscado, porque faz sentido um notebook de R$800. Então, torna-se um risco de 71% mais baixo, né, de ser um pedido fraudulento. Assim, baseado no tipo de produto, tá, gente? Então, o tipo de produto e o valor é relevante para a nossa Clearseio na tomada de decisão, se aprovamos ou não. Bom, o fraudador ele sempre procura o acesso mais frágil e desprotegido, né? Óbvio, aquela loja que ele já testou e sabe que já teve seu pedido negado por uma suspeita ou enfim, não foi aprovado de alguma maneira, ele sabe que não pode ir mais para aquela loja. Então, nada mais justo do que uma ilustração de uma porta com uma proteção bem mais robusta e aquela porta com uma segurança muito mais inferior aí nesse caso. É isso que ele vai buscar. Super importante, gente. Eu pego algumas informações, principalmente ouvindo de alguns clientes. Isso é mais, assim, aqueles que utilizam, né, somente informações internas, né, com relação à base. Muitos me perguntam, mas eu já tenho minha base aqui de clientes, eu já conheço o meu cliente. Sem dúvida nenhuma, né, você já conhece o seu cliente, né, mas se basear apenas em informações internas, interna é muito mais arriscado.
tá? É preciso estar alerta a todas as mudanças e dinâmicas de fraude, né? Porque o fraudador, quando ele descobre o elo frágil, ele começa a atacar. Então, por mais que você tenha a sua base interna, os dados internos, ele vai identificar e vai, em algum momento, passar desse seu crivo que você tem hoje baseado em dados internos, tá? Ele vai encontrar um meio de burlar o seu sistema, burlar o seu controle para poder comprar e aí, consequentemente, quando ele conseguir, vai chegar as cartas de contestação, que são os chargebacks, e aí já é muito tarde. Então, se limitar apenas a base histórica dos seus clientes hoje, e nada mais do que isso, sem dúvida nenhuma é prejudicial, né? Então, para ter uma análise mais eficiente, um histórico de mercado, base de dados robusta, né, e identificação rápida é o que diferencia você de todo o mercado, vai te diferenciar de todo o mercado. Aí eu ilustro logo abaixo um case de um grande varejista brasileiro, onde, lógico, eu não posso colocar as informações, valores, mas antigamente esse varejista tinha um índice relativamente alto de chargeback, de estorno, e com o passar do tempo, baseado nisso, trabalhando com a ClearSale, passar do tempo, esse índice de chargeback e incidência de fraude foi caindo, né? Exatamente porque a análise da ClearSale hoje é totalmente contextual. Então, ela não engloba somente dados de uma base própria ou o que acontece no mercado, né? Então, é sim tudo isso, mas envolve outras variáveis para que a gente tome uma decisão, reduza a fraude do cliente e aí faça com que você venda mais. Bom, depois de diversas informações um pouquinho nebulosas, um pouquinho complicadas, existe, né, para tudo tem uma solução, né? Então, o que eu vou falar agora é um pouquinho dessa questão de como que a ClearSale pode fazer e o que é importante na hora de você, lojista, se prevenir contra a fraude. Lá em cima eu listo a questão da gestão de risco, né? O que é, quando nós falamos sobre gestão de risco, a gente usa como baliza esse tripé, tá? Os 3 tópicos lá: tempo de análise, índice de estorno e o índice de aprovação. Tá? Não se esqueçam desses 3 tópicos ou índices, tá? O que acontece? Quando consideramos a gestão de risco, quando nós, ClearSale, analisamos os pedidos para o lojista, a ClearSale busca o equilíbrio, nada mais do que equilíbrio, tá? Então, mínima fraude, a máxima aprovação de vendas e o mínimo tempo de resposta possível, né? Então, esse tripé é super importante quando tratamos de venda pela internet, né? Então, hoje o consumidor, quando busca um produto, compra pela internet, ele quer o quanto antes, né? Ele tem pressa. Então, se você demora muito para analisar, porque sua base é interna, não tem uma equipe robusta para fazer isso, acaba, ou qualquer suspeita que haja sobre o pedido, porque mudou algum dado, ou o produto é um produto de valor agregado maior, você ou sua equipe se sente um pouco mais inseguro, acontece o quê? O cancelamento. Tá? Isso é comum, gente, isso é muito comum. Então, se hoje um cliente fala para mim que não tem problema com fraude, ou ele tem uma alta taxa de cancelamento, tá? que é o mais provável, ou ele, de fato, realmente a exposição dele é muito baixa e aprova tudo muito rápido ou de forma sistêmica automática. Tá? Mas é difícil, tá? Dentro do que eu conheço nesses 5 anos de ClearSale, é muito difícil. Então, o que nós consideramos gestão de risco? De novo, eu vou salientar novamente: tempo de análise, índice de estorno e índice de aprovação. E como a ClearSale busca isso? Como que funciona isso no mercado como um todo? Primeiro passo, tá, gente? Existe hoje no mercado
tem lá o dedinho, né, que é o device fingerprint, tá? Nada mais é do que o primeiro passo é atribuir um modelo estatístico, né, que gera um score numérico, né, de fraude, e aí determina o grau de propensão do pedido ser fraudulento ou não. E aí o primeiro passo, né, e aí estou falando um pouquinho das soluções que englobam o modelo de gestão. É o dispositivo fingerprint. O dispositivo fingerprint nada mais é do que uma solução tecnológica que cola informações do equipamento, seja ele um PC, um notebook, ou um mobile, ou um telefone celular. Então ele cola informações desse dispositivo ao qual está acessando sua loja e fazendo uma compra. E eu listo lá que eu comento, minha área de inteligência estatística comenta que um dispositivo já utilizado em uma fraude é 34% mais arriscado, ou seja, com 34% a mais de chance de ser um pedido fraudulento, de se tornar ou vir a ser um pedido fraudulento. Com a implantação do fingerprint, a aprovação sistêmica, ou seja, a aprovação automática, torna todo o modelo estatístico 19% mais seguro, tá? Isso aí, gente, é mais informações nossa, ClearSale, compartilhando um pouquinho como que funciona o nosso modelo de gestão de risco, tá? Então eu comentei sobre o fingerprint, tem o score, né, que eu comentei também com vocês, que nada mais é do que que engloba diversas informações estatísticas com relação aos dados contidos no pedido, e aí gera um número de 0 a 100. Então, quanto maior o score do pedido, maior é o risco de ser um pedido fraudulento. Não necessariamente seja um pedido fraudulento. O inverso também é proporcional, porque mesmo que seja um pedido com score baixo, pode ser um pedido fraudulento, tá, gente? E o que difere para a gente, para ClearSale, poder entregar, entregar no tempo, né? Então, alguns pedidos eu consigo aprovar de forma automática, né, de forma sistêmica, né? Por causa da minha inteligência estatística, por causa do meu banco de dados hoje, que é bem robusto, enfim, uma série de informações que eu consigo ter uma inteligência e ter uma assertividade maior para tomar essa decisão por vocês. E aí aqueles pedidos que eu considero com maior chance ou grau de propensão de ser fraudulento, eu derivo para minha análise manual, tá, gente? O que é? Eu tenho uma operação hoje na ClearSale com quase 500 analistas de risco, tá? Divididos por categoria, então são analistas especializados naquilo que eles fazem, especializados também até por segmento, tá? Então, aquilo que eu considero mais propenso de ser fraude, eu analiso ele de forma manual, né? E como eu informei no início, a nossa análise é totalmente contextual. Por mais que exista um pedido que tenha gerado fraude em algum momento, com algum dado, não é por isso que nós deixaremos de aprovar esse pedido. Vamos analisar ele no detalhe e aí sim tomar uma decisão. Então, eu só adiantei um pouquinho. Então, para que nossa análise seja ainda mais assertiva, nós nos balizamos pelo histórico de mercado e exatamente pela base compartilhada hoje que nós atendemos, de vários lojistas, vários clientes hoje. Isso nos garante e nos torna, esteja sempre com um passo à frente do fraudador com relação ao que já aconteceu e o que pode vir a acontecer, né? Então, uma equipe própria especializada, como eu havia informado, análise de pedidos pode ser em grupo também, isso é tudo dentro da nossa estratégia, do nosso modelo de gestão. Consultas a birôs são birôs cadastrais, tá, gente? Então, baseado no CPF, eu vou atrás de algumas informações contidas nesse CPF. Né? E aí, 5 a 15% é o que eu ilustro ali, é o que normalmente cai por uma análise manual, que são os pedidos mais críticos.
Bom, gente, falar um pouquinho agora sobre a ClearSale, eu finalizo aqui essa parte sobre a fraude em si como um todo, e aí eu vou abordar agora a questão, falar bem breve sobre a ClearSale, tá? A ClearSale hoje atua, nós gerenciamos em 80% do e-commerce nacional, então nosso market share aí, a abrangência é grande, né? Boa parte do mercado trabalha conosco. Os principais players, os grandes players hoje de comércio eletrônico trabalham conosco. Estamos há 14 anos, né, já de mercado, no mercado, então isso proporciona uma credibilidade muito grande para a ClearSale. 80 milhões de transações autenticadas por ano, isso aí foi o ano passado. E também o ano passado, em 2014, 324 milhões de reais de fraude evitadas em 2014, gente. É muito dinheiro, né? Então, a ClearSale proporciona tudo isso para você, lojista, para você, varejista, uma segurança maior e uma credibilidade também com relação a esses números, né? E para a gente finalizar, eu tenho que seja o último slide, a taxa de risco, né? Então, eu comento aqui, a ClearSale desenvolveu uma abordagem inovadora para a gestão de risco de fraude, né? Esse gráficozinho ilustra, que ele já está mostrando ali, se vocês olharem aqui, né, clientes ClearSale, né, alguns indicadores de alguns clientes ClearSale aqui, e o desempenho geral da ClearSale como um todo, tá? Nossa taxa de rejeição média, tá, gente? Isso tudo varia de acordo com o segmento também, ok? Então, com certeza, por quê? Deixa eu exemplificar. Uma loja que vende telefonia celular, com certeza não vai ter uma média de aprovação de 98%. Isso estou afirmando. Então, é tudo relativo ao segmento, tá? Então, nossa média de rejeição é em torno de um pouco mais de 1,5%, ou seja, de cancelamento, de não aprovado. E nosso índice de chargeback médio, 0,3%, tá? E aqui é só, a bolinha tá bem aqui longe mesmo, como que é o mercado norte-americano, né, o comparativo, com a solução que hoje tem a norte-americana comparado com o nosso mercado, tá? Então, bem distoante aí frente ao nosso mercado, que é totalmente diferente do mercado norte-americano. Gente, é isso. Eu agradeço a oportunidade. Segue meus dados de contato, meu celular direto e o meu e-mail para que vocês entrem em contato com dúvidas e posteriormente, caso queiram falar mais, e eu posso direcionar para os meus consultores também. É isso. Obrigado, gente. Legal, Danilo, obrigada. Pessoal, a gente vai abrir para as perguntas agora. Então, já recebi algumas. E eu vou liberando aqui para o Danilo responder. Eu só vou mudar a tela e a gente começa já a dar uma olhada nas perguntas. Primeiro do Nilson. Oi, Nilson. Você pergunta, no caso de autofraude, a operadora não verifica o endereço de entrega. O operador ele não verifica, tá? Independente disso, como a operadora nada mais faz do que analisar se o cartão é válido ou não e se ele tem dinheiro, se ele tem limite disponível. Ele não cruza nenhum tipo de informação para poder certificar se quem está comprando é ela mesma ou não, tá? Então a operadora só valida os dados do cartão, estando tudo ok, libera o pedido.
Rodrigo, com relação a jogos digitais, que a gente considera como digital goods, realmente um pouco complicado, né? Eu conheço a eBanks, eu tenho acesso a esse fornecedor, conheço todo mundo lá. Estamos até trabalhando, procurando um meio para auxiliá-los nessa questão, tá? A eBanks hoje possui, sim, como ele é um gateway de pagamento, né? Ele possui uma solução para essa questão do risco, né, e da fraude. O que é necessário checar é como tem sido, como é tratado, né, na verdade, essas compras, né? Se é feita alguma validação, com o tipo de validação. Cartão clonado não tem jeito, tá? Se é um cartão clonado e tem dinheiro, é um cartão válido, são as informações adicionais ao cartão que vai diferenciar a liberação ou não desses pedidos, tá? Ou dessas compras, tá? Existe sim a questão de uma margem aceitável de investigação, não sei se é isso que você quis dizer, mas existe uma margem aceitável de perda, tá? De quanto você, ou enfim, quem é envolvido nesse processamento, que é aceitável um percentual de perda por chargeback, pelo estorno. Agora, dependendo do índice que você estiver tendo com o Sony, no caso, com o chargeback, existe o grande risco de perder até a filiação. Se eu não me falha a memória, isso entra como responsabilidade da eBanks, né? E aí é tudo questão do acordo, enfim. A gente pode conversar isso posteriormente, ou até mesmo envolver o pessoal da eBanks posteriormente. Eu coloco à disposição. Oi, Jefferson. Como denunciar uma fraude? Hoje, dentro do escopo da ClearSale, da base da ClearSale, se nós identificamos um determinado pedido como fraudulento, isso é classificado na nossa base como pedido fraudulento. Eu sei que existe um movimento bem grande hoje com relação ao envolvimento até da polícia, tá? A ClearSale, sim, já foi envolvida nesse processo, não me recordo o tempo, mas a gente já está envolvido em alguns processos com relação à fraude, até para eliminar de vez algumas quadrilhas que nós sabemos que existe aí, não só a São Paulo, tá? Isso é nível Brasil, mas não é tão simples, porque quando você denuncia uma fraude, você pode estar se comprometendo também, porque não necessariamente quem está comprando é um fraudador, tá? Então, existem alguns riscos quando você comenta aí sobre como denunciar uma fraude. Então, como informei, se é um cliente ClearSale, identificamos que ocorreu uma fraude em um determinado momento, nós temos alguns subsídios para poder classificá-lo como fraude deliberada, né, do que quando é comprado por terceiros, ou uma autofraude, uma fraude amigável. Então, esse é um diferencial quando o cliente trabalha conosco, tá? Diego, quando um pedido é suspenso pela ClearSale, precisa entender o contexto da suspensão, tá? O que nós orientamos aí? Como eu informei, precisa entender o contexto da suspensão, o motivo pelo qual, e aí a orientação é nunca informar que foi suspenso por fraude, por exemplo, ou uma suspeita de fraude, tá? Que é o que eu havia comentado anteriormente. Tudo depende do contexto, tá? A nossa análise é contextual. Então, você simplesmente não pode falar, olha, seu pedido foi reprovado porque existe uma suspeita de fraude. Nunca, jamais. E aí a orientação, pelo menos tem funcionado, é a questão da suspensão por motivos de crédito, tá? Porque a operadora não aprovou.
em alguns casos, eu posso te afirmar que o fraudador entra em contato com você, tá? Então, ele já sabe de todos os trâmites, ele vai te apertar e vai querer saber de alguma forma, tá? Então, sim, é sabido que alguns fraudadores, por já conhecer o mercado e saberem como a TRC atua, dependendo do escopo, eles vai querer te apertar de alguma forma, informando até que, mas já consta aqui na minha fatura, no meu cartão, que já foi aprovado. Não é verdade, né? Que se você compra hoje, normalmente não aparece que foi aprovado, né? Então, essa é a orientação que eu dou. Se foi reprovado por algum motivo, suspenso, é informar o cliente que não foi aprovado pela administradora, tá? Pelo cartão. Fábio, o que a gente leva em consideração para analisar uma compra não é apenas o e-mail, como eu havia citado, de fato, né? Mas sim os demais dados, por exemplo, o telefone, o endereço de entrega, que tipo de produto que ele está comprando com você, se ele já comprou algo anteriormente, se esse produto foi um produto de menor valor e agora ele está comprando um de maior valor. Enfim, para eu poder ter uma assertividade, eu cruzo diversas informações, tá? O exemplo que eu citei do e-mail é só uma das formas, tá, que o meu score utiliza para poder gerar o valor referente ao grau de propensão do pedido. Então, é uma das partes, tá? Só para você ter uma ideia, o meu score de risco, ele considera mais de 300 coeficientes e 77 variáveis, tá? Estatísticas para poder gerar um valor de 0 a 100. Então, assim, e-mail sim, é uma das, mas é muito pouco, tá? Então, tem outras informações pertinentes. Josvani? Isso. Josvani, Não, Josiane, desculpa. Desculpa, é que eu falei, desculpa. Josiane, quem usa intermediadores, né, de pagamento, já contempla o sistema antifraude. A questão do uso dos intermediadores é a questão de quanto... lembra, eu só vou reforçar aquele tripé, principalmente quanto eles aprovam, tá? Então, eu sei porque o meu cliente já compartilha comigo que utiliza algum intermediador de mercado que já contempla tudo isso, o gateway de pagamento, o antifraude, o adquirente, só que o índice de aprovação é muito baixo, tá? Então, dependendo do caso, tem cliente meu que comentou que a aprovação gerava em torno de 40% de aprovação, tá? Isso tudo varia de acordo com o segmento também, ok? Então, tem essas peculiaridades de acordo com o segmento, mas eu tenho aí informações que a média de aprovação, dependendo do intermediador, é de 60% a 65%. Oi, Maicon. Eu acredito que seja o mesmo cliente que comprou, que foi aprovado e outro reprovado, né? Por que isso acontece? O que acontece? Em muitos casos, esse cliente, suposto cliente, pode ter comprado a primeira vez na sua loja e aí, numa segunda tentativa que ele tenta comprar com você, ele é reprovado. Ele é reprovado porque ele já tentou comprar em outras lojas também. Então, isso é verificado na nossa operação. Então, assim, eu não sei se você tem esse histórico, mas se esse primeiro pedido que foi aprovado, se não gerou chargeback, ótimo, maravilha. Né? Mas dentro de um contexto bem do jeito que você escreveu,
Eu acredito que o primeiro foi aprovado porque boa parte das informações eram pertinentes, faziam sentido, e posteriormente ele foi reprovado porque esse mesmo cliente tentou comprar em outras lojas, talvez até mesmo os mesmos produtos, e aí a gente acaba reprovando porque existe essa suspeita de fraude. Oi, Emerson. A questão de valores, né, por pedido, eu não sei o que você utiliza hoje com o fornecedor atual, mas dependendo, sim, temos o que você utiliza hoje, temos como atendê-lo também, funcionaria da mesma forma, tá? Então, varia muito de acordo com o que você vende, o perfil da sua loja, né, com o que você vende e a quantidade de pedidos, tá? Então, eu tenho desde uma solução Start, que é para quem tem baixo volume e consegue analisar no dia a dia, desde as minhas soluções de gestão, onde eu, ClearSale, tomo a decisão por você, tá? Mas aí a gente pode tirar essa dúvida posteriormente. Itacal, tem o SLA, né, o tempo mínimo e máximo que a ClearSale tem para dar um parecer. Nossa média hoje de aprovação é em torno de 80% do volume aprovar em até 200 minutos, isso dá umas 3 horas, 4 horas, e o restante até 48 horas, que são, não sei se você lembra daquele quadrinho, que são aqueles pedidos que derivam para análise manual, tá? São os pedidos mais críticos, né? Então, esses demoram um pouco mais, porque eu entro em contato com o seu cliente para validar algumas informações, então, dependendo, existe todo um critério e informações que é relevante na tomada de decisão, e isso pode demorar até 48 horas nesse caso. Oi, Mariana. Internacional, sim, a gente analisa normalmente. O mais relevante é que, assim, o dado principal hoje no mercado e até mesmo para compras é a questão do CPF, né? Então, para que a análise se torne relevante, se hoje o seu cliente, que seja, né, de um outro país, compre utilizando CPF, isso que importa, né? Então, e tendo o endereço aqui de entrega no Brasil não tem problema nenhum, nós analisamos de qualquer forma, mesmo que o cartão seja internacional. Isso é uma das regras que nós consideramos também no momento do fechamento, né, da contratação de ClearSale, se a loja vai permitir compra com cartão de terceiros, isso tem sido normal, é normal, e com BIM internacional. Isso também é considerado na análise da ClearSale. Oi, Anderson. É, existe uma margem de fato de erro, tá, na classificação. E como você citou, o grau de risco, ele sendo baixo, ele é possível ainda que seja fraude, sem dúvida, tá? Me recordo de eu levei um cliente na operação para mostrar um pouquinho da nossa operação, como funciona. Foi exatamente esse caso. Teve um pedido de 98 e alguma coisa de grau de risco, de chance de ser fraude, que o pedido foi aprovado, né, e o cliente viu isso, e teve um outro caso com score de 34, menos de 40, certeza que foi menor que 40, que existia uma chance de ser fraudulento. Tá? Então, dentro da conjuntura, dentro da análise da ClearSale, da gestão ClearSale, sim, existem alguns pedidos com score mais baixo que sim pode se tornar fraude. E aí entra nessa margem de erro que você comentou, tá? Então, um pedido com baixo grau de chance de ser fraude pode se tornar fraude? Sim, e entra nessa margem de erro que a ClearSale pode cometer, tá? Isabel,
essa comparação PagSeguro, né, que é o intermediador de receio, os pontos favoráveis, assim, a questão que eu vou bater é a principal, tá? É a questão da aprovação, é o índice de aprovação. E mais do que isso, dependendo do valor da taxa que você paga hoje, se você somar na ponta do lápis quanto que você pagaria para um adquirente direto, contratando um gateway de pagamento que seja o clearseio, eu arrisco a dizer que seria até um percentual menor, tá? Então esses são os pontos favoráveis, um alto índice um índice maior, ou muito maior, dependendo do que você vende de aprovação, e com uma taxa até, dependendo da negociação, até menor. Oi, Jefferson. Isso pode acontecer, tá? Caso o seu sistema de análise aprove uma compra de um fraudador e se você suspeitar da fraude, você pode, assim, você ainda é o decisor final, tá? A solução, seja ela ClearSale ou qualquer outra de mercado, ela é um back-office da sua loja, um back-office seu. Então, por mais que eu aprove, se você falar assim, não quero vender, ok, né, a decisão ainda é sua. E se eu disser que não vende e você quiser vender, a decisão ainda final é sua, tá? Lembrando que dentro do contexto, né, tem tudo registrado. Infelizmente, o que eu posso te dizer é que quando eu falo não vende, o lojista vende, eu tenho muitos casos onde acaba retornando chargeback, né? E aí não entra nem no nosso indicador de perda, tá? E daí o cliente está ciente que ele assume 100% esse prejuízo. Oi, Diego, quando nós informamos histórico crítico de dados, a chance é muito grande de ser um pedido que um pedido que já teve os dados utilizados no mercado e já gerou algum problema, tá? E principalmente fraude com esses dados. Então, sim, mas de novo, é muito contextual. Na dúvida, acredito do jeito que você está falando, deve ser o start, manda para a decisão. Por mais que você pague um pouquinho mais caro, tendo a decisão por nós, você tem essa segurança maior, tá? Renata, eu recomendo no desculpa, Renata, eu recomendaria no mínimo um mês e meio, 2 meses antes, tá? Para a contratação do sistema, tá? Porque dependendo de quem são os parceiros envolvidos aí no seu projeto, pode levar de 2 semanas, né, que é uma média normal, uma média mesmo, até 2, 3 meses, tá? Então, eu estou te dando meio termo de fato, 1 mês e meio, 2 meses antes, é legal contratar. Existem alguns benefícios contratando a ClearSale antes, porque tem todo um trâmite também, fora isso, o trâmite legal de contrato, que acaba pegando também, tá? Então, quanto antes, né, já que você já está vendo, quanto antes é legal. Oi, Luciano, o índice de fraude em PJ é menor, tá? Do que em PF, com certeza. Tá? Mas aí o que acontece? O que eu tenho percebido é que é muito comum, acho que você também, que sim, existem alguns pedidos de pessoa jurídica, mas com todos os dados, isso é normal, de pessoa física, né? Cartão de pessoa física, em alguns dados entregue pessoa física, então existe um cuidado com relação a isso, mas proporcionalmente PJ e PF é muito maior.
Oi, Aldenir. Sim, existe, né? ClearSale, eu me recordo desse mapa, existe sim, isso é relevante para nossa análise, tá? Mas, infelizmente, eu não tenho como abrir esse tipo de informação, tá? Que é a informação sigilosa nesse sentido. Guilherme, as regiões mais críticas, sem dúvida nenhuma, é Norte e Nordeste, né? Seguido de Centro-Oeste, Sudeste e, por último, Sul. Essas são as regiões mais críticas hoje de e-commerce do Brasil. Michael, a diferença do Start e do ID, né, do Clear ID, é que o plano Start, ele tem a questão da decisão garantida, tá? Você faz a análise e mesmo que você tenha dúvida, existe a possibilidade de você submeter o pedido para decisão garantida. O Clear ID é uma solução totalmente binária, né? Então, ou ele aprova ou ele reprova, tá? Então, ele foge um pouquinho do contexto. O Clear ID é mais voltado para um segmento de recarga, digital goods, que foi da pergunta anterior, então, mais voltado para esse tipo de mercado. Para ter decisão garantida, o Start mesmo. Consulta. Oi, Takao, na consulta cadastral, eu acredito que você esteja... Tá. O que é o vermelho e letras pretas? O preto é o mais relevante, tá, nesse caso, e o vermelho é o menos relevante. Era isso que eu... Se é que eu entendi direito a pergunta, agora não sei se ficou muito claro. Tá. Bom. Isso. Bom, pessoal, a gente cumpriu aqui essa semana a nossa 1 hora, né, de palestra. Eu acabei não liberando algumas porque foram respondidas, eram muito parecidas com as outras, né? Então, como já tinha liberado uma vez, o Danilo já tinha respondido, eu liberei uma vez só. Então, antes de finalizar aqui, eu queria dar um recado rápido para vocês. Dia 11 de abril, a gente vai participar do Digitalize-me em São Paulo. Coloquei o link aí para quem tiver interesse, quiser se inscrever. É um sábado, tá? Um evento de um dia inteiro e vai ter palestra do Fast Commerce lá, entre outros parceiros. A programação ainda não está no ar, mas em breve deve entrar toda a programação completa. Então, queria agradecer mais uma vez ao Danilo. Pessoal, não se esqueçam que na próxima semana vocês recebem por e-mail o link com a palestra gravada. E aí eu deixei os contatos também do Danilo na tela para quem quiser entrar em contato, tirar alguma outra dúvida, pode falar diretamente com ele. Obrigada, Danilo. Eu que agradeço, Patrícia. Obrigado a todos os presentes e até uma próxima e fico à disposição.